Às vezes eu me sinto como se estivesse vivendo numa vitrine constante, onde o valor de tudo que sou é medido pelo que os outros conseguem ver. Você já sentiu esse cansaço? Esse esgotamento de tentar ser notada num mundo que grita que se você não tem impacto, se não está deixando uma marca visível, você simplesmente não existe. Tem uma coisa que ninguém fala abertamente, mas quase toda mulher cristã sente em algum momento aquela sensação de que você está fazendo tudo, servindo, orando, estando presente e mesmo assim ninguém parece notar? O trabalho continua, a fidelidade continua, mas o reconhecimento não vem. E em algum lugar entre o cansaço e a confusão, uma pergunta pequena e perigosa começa a se instalar. Será que vale a pena permanecer invisível? Eu conheço esse lugar, não porque seja fácil estar nele, mas porque já fiquei ali tempo suficiente para saber o que ele faz com a gente. Ele começa com a sensação de improdutividade, aquela impressão de que seus dias não estão gerando nada visível, nada que possa ser mostrado, nada que justifique o quanto você se esforça. E aí vem a segunda camada, mais profunda e mais difícil de nomear. A sensação de que, se não está sendo vista, talvez não esteja sendo importante. O que eu não sabia é que essa confusão toda tem um nome, e esse nome não é fracasso. Eu cheguei ao livro Invisível, de Sarah Hargett, no momento em que minha vida interior estava fazendo perguntas que minha vida exterior não conseguia responder. Não era uma crise dramática, era um cansaço silencioso. Aquele cansaço de quem continua se movendo, mas por dentro não encontra mais o centro das coisas. E a leitura foi chegando devagar, como costumam chegar as revelações que são reais. Não com um estalo, mas com uma reorganização interior que você só consegue perceber olhando para trás. Esse vídeo não é um resumo do livro, é o registro de um processo. Algumas leituras mudam a forma como você entende uma ideia. Outras mudam a forma como você entende a si mesma. Aqui não vou prometer respostas rápidas ou frases que aliviam por um dia. O que eu quero te oferecer é clareza. O tipo de clareza que às vezes desorganiza antes de organizar. E você é uma mulher cristã que ama a Deus, mas sente que está cada vez mais exausta, tentando ser relevante, tentando provar valor, tentando ser vista por alguém. Então essa conversa é para você. Fica aqui comigo. Antes de continuar, eu preciso me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Patrícia e esse é o canal Entre Páginas e Revelações. Aqui a gente usa livros como instrumentos de formação interior. Não como conteúdo para consumir, mas como espelhos para enxergar com mais clareza o que está acontecendo por dentro. Eu acredito que a maturidade feminina começa quando entendemos que a nossa alma tem sede de algo que o reconhecimento humano nunca poderá saciar. Se esse espaço ressoa com você, inscreva-se e ative o sininho. Ao revisitar as anotações que eu fiz durante a leitura, eu ouvi um sussurro que chacoalhou meu conceito de sucesso. Algo ao qual não damos importância hoje, mas que claramente importa para Jesus. É a fidelidade na obscuridade. Eu li isso e precisei parar. Obscuridade. Quantas vezes eu usei essa palavra como sinônimo de fracasso? Como se estar escondida fosse o mesmo que estar desperdiçada. Com o tempo, isso foi se tornando evidente. Eu havia construído, sem me dar conta, uma equação perigosa. Visibilidade igual valor. E tudo que ficava fora do campo do invisível, as orações sem testemunha, os gestos sem a plateia, a fidelidade sem aplauso, ia sendo inconscientemente depreciado.
O problema não era apenas externo, não era só a pressão das redes sociais ou a cultura de performance que nos cerca. O problema estava em mim, na forma como eu mesma enxergava o que era válido e o que não era. A leitura traz uma provocação que ficou registrada com força. Estamos tentando encontrar Jesus pela experiência fácil, instantânea, pronta em 60 segundos, mas a verdadeira experiência está no jogo da perseverança. E há uma imagem que me tocou de um jeito que eu não esperava. A imagem de uma árvore. Você não consegue ver uma árvore crescer se ficar olhando para ela. O crescimento acontece escondido, regando, podando, cuidando. E você só percebe o quanto ela cresceu quando compara com o que era antes. Essa leitura foi reorganizando algo dentro de mim de uma forma tão silenciosa. Eu estava olhando para a árvore, esperando ver o movimento. E, como eu não via, concluía que não havia crescimento, mas o crescimento real, o tipo que sustenta uma vida, que cria raízes profundas, que não balança com qualquer vento, esse nunca é espetacular. Ele é escondido e é exatamente por isso que ele é forte. Mas havia algo ainda mais fundo sendo tocado. Uma pergunta que apareceu, anotada e que eu demorei para entender que era minha também. Como o Senhor me vê quando eu me sinto improdutiva e mal-sucedida? Como Ele me vê quando me sinto despida, sem nenhum impacto atrás do qual eu possa me esconder? Essa segunda parte é a que mais me deteve. Sem nenhum impacto através do qual eu possa me esconder. Porque a gente se esconde atrás do que faz, de como a gente serve, do que a gente entrega. E quando o impacto some, quando a fase é estéril, quando o resultado não aparece, quando ninguém aplaude, a sensação é disposição total. Como se, sem a produção, sobrasse apenas insuficiência. E é exatamente nesse ponto que a palavra vai na direção contrária de tudo que a nossa cultura ensina. O Senhor não vê como o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse versículo eu conhecia, você também conhece. Mas dessa vez chegou diferente em mim, não como uma verdade para ser citada, mas como uma realidade para ser habitada. O Senhor que me vê não está avaliando a minha produção, Ele está olhando para o meu coração. E o que Ele encontra ali quando a fachada cai? Encontrou uma mulher que ainda quer ser fiel, mesmo cansada, que ainda ora, mesmo sem sentir, que ainda serve, mesmo sem reconhecimento. Essa mulher, com tudo que ela carrega, com toda a fragilidade que ela tenta esconder, é vista completamente sem filtro. Ficou claro que durante essa leitura vivemos para o que vemos, enquanto Deus gentilmente nos chama para o invisível, seu invisível. E havia um detalhe nessa construção que me parou. O invisível de Deus. Não o invisível como fardo, não o anonimato como punição, mas o invisível como domínio de Deus, como o lugar onde Ele habita, como o espaço onde o que é real, de verdade, acontece. Havia ainda um sussurro descrito no livro que me alcançou no momento de oração. Você não precisa se esforçar tanto para deixar sua marca no mundo. Volte para o chão. Deixe sua marca em mim. Gaste, derrame aqui mesmo e eu farei a árvore crescer. Isso ficou comigo por dias. Sara nomeou algo que eu nem sabia que estava carregando. O esforço de deixar uma marca. O peso constante de querer que a minha passagem pelo mundo significasse alguma coisa visível. E a gentileza dessa voz não estava em dizer que o desejo era errado, estava em redirecionar esse desejo. Deixe sua marca em mim. Aqui tem uma inversão que muda tudo. Não se trata de fazer menos, trata-se de agir a partir da fonte certa, de derramar não para ser vista, mas para adorar, de gastar não para ser lembrada, mas por amor. Maria, nos pés de Jesus, aparece como imagem central nessa reflexão.
O que o livro revela sobre ela é o que ela cultivou com aquele homem. De maneira quieta e ordinária, tornou-se sua maior expressão. Ela não chegou aos pés de Jesus buscando elogios. Ficou ali, apesar das críticas. Abriu mão do seu maior tesouro humano, aquela reserva que lhe garantia segurança e honra perante a sociedade, para trocá-lo por uma história com Deus que ninguém mais poderia entender. Ela aceitou ser mal interpretada pelos homens para ser plenamente conhecida por ele. Aquilo que, do ponto de vista humano, parecia desperdício, foi o que Jesus chamou de belo. Então, uma frase que me marcou foi que não fomos feitas para dosar o nosso amor, fomos feitas para a extravagância. Isso confrontou algo concreto em mim. Eu tinha aprendido a dosar, a calcular quanto investir, quanto dar, quanto mostrar. Porque derramar sem garantia de retorno parecia ingenuidade, mas algo precisou ser ajustado. O cálculo em si já é um sinal de que a devoção perdeu a raiz. Quando a adoração é real, ela não calcula, ela derrama, e talvez a pergunta mais desconfortável seja esta: o cansaço que você sente vem do processo de crescimento ou do esforço contínuo de sustentar uma imagem que ainda não criou raiz suficiente para se manter? Se enquanto você me ouve sentir que esse livro pode te ajudar a aprofundar esse processo, o link está na legenda para quem quiser seguir essa leitura no seu próprio ritmo. E se esse vídeo está chegando até você no momento de questionamento, de cansaço ou de improdutividade, curta, porque isso me diz que esse vídeo está chegando onde ele precisa chegar. Revelação sem aterramento vira só mais uma emoção que passa. Então preciso ser honesta com você sobre o que mudou de forma concreta. Não as grandes transformações de palco, mas os ajustes silenciosos que foram sendo feitos no ordinário. A primeira coisa que precisou mudar foi a forma como eu avaliava os meus dias. Havia um padrão que eu nem tinha nomeado ainda. Eu terminava o dia e inconscientemente fazia uma varredura pelo que havia sido produzido, visto ou reconhecido. E quando a lista ficava vazia, quando o dia havia sido fiel, mas invisível, havia uma sensação de esvaziamento, como se a fidelidade ordinária não contasse. Essa leitura foi me ensinando a fazer uma avaliação diferente. Não o que foi visto hoje, mas onde eu fui fiel hoje. São perguntas parecidas na superfície, mas medem coisas completamente diferentes. O segundo ajuste foi na minha postura diante das estações improdutivas. Aquilo que eu chamava de inadequação diante dos outros, muitas vezes era apenas maturação fora dos holofotes. Nem tudo que é invisível é improdutivo. O que cresce debaixo da terra não está atrasado, está criando raiz. Os períodos em que eu não sou notada não são vazios, são estruturais. São fases em que o caráter é ajustado, as intenções são purificadas e o ego é transformado. A ausência de reconhecimento não é ausência de movimento. E o livro confirma isso de forma direta. Estar oculta não significa ser punida ou estar sob o desprazer de Deus. Deus não nos bane para o lugar oculto. Ele nos convida a estar ali. Isso é uma reorganização enorme para uma mulher que foi ensinada a medir espiritualidade por resultado. O lugar oculto é o lugar do refúgio. É onde as raízes aprofundam. E quando você para de lutar contra a obscuridade e começa a habitar esse lugar com intenção, algo se acomoda por dentro. Um descanso que não é passividade, mas a presença real. O terceiro ajuste foi mais delicado, porque tocou no meu relacionamento com o reconhecimento. Queremos que o nosso trabalho seja reconhecido e que o nosso impacto seja lembrado. E será, mas somente por Deus.
Nenhum ser humano pode nos dar um reconhecimento capaz de satisfazer os desejos mais profundos do nosso coração. Em vão buscamos nas pessoas o reconhecimento que somente Deus é capaz de dar. Isso nomeou algo muito específico. Não é que seja errado querer ser reconhecida. É humano, é até saudável dentro de certos limites. O problema é quando esse desejo se torna o motor das escolhas. Quando eu sirvo para ser vista, quando oro para ser admirada, quando fico não porque é onde Deus me chamou a ficar, mas porque preciso que alguém perceba que estou aqui. Aprendi também que a autoridade espiritual não nasce da exposição, mas da coerência. Ela se forma quando ninguém está olhando. Quando escolho a verdade no íntimo, quando ajusto minha motivação sem aplauso, quando obedeço sem plateia. É ali que o amadurecimento deixa de ser discurso e se torna substância. O quarto ajuste foi o mais ativo e tocou diretamente na guerra que acontece nos espaços em branco da mente. Nossa mente frequentemente se enche de pensamentos aleatórios e sobra pouco espaço para receber os pensamentos de Deus. As vozes que dizem: nunca vou mudar, não vale a pena perder tempo comigo. Essa vai ser outra daquelas derrotas monstruosas. O livro as nomeia pelo que são. Mentiras que atacam justamente os pontos onde há maior potencial de glória de Deus. E dá uma direção concreta. Não ignorar, não suprimir, mas renunciar com a verdade. Substituir com a palavra. Encher a boca com vida. Isso virou uma prática. Toda vez que uma voz de vergonha começa a falar mais alto do que a palavra, há uma escolha a ser feita. Deixar ela falar ou falar de volta. Não com força própria, mas com o que Deus já disse. E há ainda o aspecto da contemplação, que é talvez o mais contracultural de todos. Quando nos privamos de prestar atenção a Deus, na quietude e nos detalhes, nos privamos de alimento para a alma. Eu havia me acostumado a uma fé movimentada, fé que faz, que serve, que produz, e que havia esquecido da fé que o contempla, que senta, que recebe. O ajuste foi criar espaço para o que não produz nada visível, para a oração que não tem agenda, para a leitura que não tem meta. Os bilhetinhos e os segredinhos de amor de Deus estão escondidos por todo lugar. E quando você para de correr o suficiente para vê-los, a vida começa a ter uma textura diferente, mais densa, mais real. Responsabilidade espiritual adulta não é fazer mais, é agir da fonte certa. É saber de onde você está agindo, se do amor, se do medo de não ser vista, se da adoração ou da performance. Essa clareza não traz mais pressão, ela traz descanso, o tipo de descanso que a mulher fiel e esquecida dentro de você está esperando há muito tempo. O que fica depois de uma leitura como essa? Não é uma resolução, não é uma conquista. É mais uma orientação, um ajuste de direção que vai sendo feito devagar, no silêncio dos dias ordinários, longe de qualquer plateia. Fica a convicção de que a fidelidade no secreto não é o segundo plano da vida cristã. Ela é o núcleo. A grandeza mais doce começa pelas raízes, sendo criada e cuidada em segredo, vista unicamente por Deus. Isso não é conformismo, é maturidade, é saber que a árvore que resiste às tempestades não é a que mais aparece, é a que mais aprofundou. Fica também um olhar diferente para o que Deus vê. Não o Deus que avalia a produção, o Deus que teceu cada uma de nós no oculto. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formada e entretecida, e que nunca tirou os olhos do que foi formado. Não há um só momento em que sejamos invisíveis para o Senhor. Nenhum, nem nas estações em que a nossa própria voz interior diz que não valemos atenção. Deus nos viu quando não podíamos ser vistas, e Ele escreveu sobre nós quando ainda não havia nada para escrever. Fica o convite, o mais exigente e o mais libertador
ao mesmo tempo, para crescermos à medida que somos curadas, à medida que reconhecemos nossa necessidade de cura, à medida que nos permitimos sentir sede e aprofundar nossas raízes em terreno invisível. Uma vida derramada em amor por Jesus, que considera o ganho do mundo como perda, demonstra o quão precioso ele realmente é. O verdadeiro desperdício não é o perfume quebrado aos pés dele. O verdadeiro desperdício é ganhar o perfume do mundo e perder a própria alma. Quero orar com você antes de encerrar. Pai, que a mulher que está me ouvindo agora possa descansar em você. Não depois de ser mais fiel, não depois de produzir mais, não depois de provar que vale a atenção. Agora, exatamente como ela está. Que ela sinta o seu olhar amoroso sobre a sua rotina comum, sobre o seu trabalho silencioso, sobre as suas orações sem público. Que o peso de precisar ser vista para existir vá sendo substituído pela certeza de que é completamente conhecida por você, Deus. Onde há vozes de vergonha, que a sua verdade fale mais alto. Onde há cansaço de permanecer no oculto, que haja consciência de que você mesmo habitou a obscuridade e a chamou de boa. Que ela possa derramar, não para ser lembrada, mas porque é sua. Não para deixar marca no mundo, mas para deixar marca em você, Deus. Revela a ela que o esconderijo não é uma punição, mas um convite de amor para a intimidade. Que ela durma com a certeza de que é vista, conhecida e amada, mesmo na maior das obscuridades. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você ir, eu quero te deixar com uma pergunta. Em que área da sua vida a sua fidelidade tem sido condicionada ao olhar de alguém? Onde você só permanece se alguém está vendo? Não precisa ser uma resposta bonita, pode ser honesta. É no espaço da honestidade que a cura costuma começar. Que isso que você ouviu hoje não vire apenas reflexão. Que organize o que estava confuso, alivie o peso desnecessário e te devolva clareza para viver a sua vida com maturidade e descanso.